Meus queridos e amados irmãos, que missão! Missão que passou de 2000 anos, podemos dizer. Missão que Jesus, Ele vai mostrar aos seus discípulos, Ele vai falar desta missão, lá no livro de São João, Ele vai falar com aqueles homens, irmãos, algo sobre essa missão. Ele vai esclarecer o fato dessa missão. Eu preciso, irmãos, eu preciso dar muito valor, eu preciso saber o valor, eu preciso saber. Às vezes eu dou um exemplo, isso é muito comum na reunião do pastor Meira, quando fala de valor. Se eu encontrar lá na frente, na rua, uma pepita de ouro, uma pedra de ouro lá, sem lapidar, eu vou simplesmente tirar, talvez com o pé até ela do meio da rua e colocar ela numa beirada lá, porque ela não tem brilho, ela não está lapidada, ela não foi explorada ainda. Eu não sei o valor, eu não conheço ela. Eu vou tirar e vou jogar lá num canto. Mas se eu achar uma aliança, um anelzinho que é tão pequenininho ali, e eu vejo que está brilhando, que é ouro, eu vou lá e pego ele logo, de imediato. Opa, eu acho que é ouro, deve ter um valor. E às vezes aquilo que tem o maior valor eu não vejo. Por quê? Porque eu não conheço, porque eu não entendo daquele valor. E é por isso que eu adoro falar de valores. Quando nós observamos Deus, o nosso Pai, que deixou o seu trono um dia, que veio ao vazio, que criou todas as coisas, a natureza, um conjunto lindo, e nós então achávamos que Ele havia criado a maior beleza, a primeira maior beleza do mundo, da vida, e muitos falam. Se você perguntar qual é a obra mais linda de Deus, aí é a natureza. E aí o pastor Meira vem e fala, não é, ela é a segunda obra. A obra mais linda de Deus é você. Por quê? Porque a natureza Deus criou a partir do haja, da sua palavra. Haja rios, haja mar, enfim, haja, tudo Ele foi dizendo haja. E quando chegou na tua vez, no homem, na mulher, Ele não fez assim, foi diferente. Ele não falou haja homem e houve homem, Ele não disse haja mulher e houve mulher, foi ao contrário. Ele disse para os santos que estavam com Ele, o seu Espírito Santo e Jesus, e Ele, o Pai, a Trindade. Agora façamos o homem à nossa semelhança. E aí então Ele vai com a tua mão pegar a terra, que Ele tinha dito haja terra, porque Ele disse haja um firmamento e houve terra, e desse firmamento Ele vai fazer uma estátua, vai soprar as narinas e vai dar o fôlego da vida. Para não demorar, eu quero ir pulando as etapas para o tempo dar certo, tá? Aí deste homem, depois Ele vê que ele é só, Ele vai fazer a mulher, Ele vai dar um sono nesse homem, vai com a mão novamente tocar o homem, tirar uma de suas costelas e fazer a mulher. Então, eu começo a perceber o valor que Deus está dando em nós, o valor que eu tenho, que o Senhor tem, que você tem, que a senhora tem para Deus, a partir deste anseio de Deus, a partir desta busca preciosa de Deus. E o grande diferencial que eu preciso enxergar, que diferencial é esse? Ele fez todas as coisas, haja isso, haja aquilo. Quando chegou no ser humano, Ele disse agora. Ele muda o verbo, essa é a realidade, né? E Ele vai falar agora façamos. Então eu já consigo compreender que eu tenho um valor muito grande e que realmente sou eu, o Senhor, a senhora e você a obra mais linda de Deus. Depois a natureza, embora ela tenha sido feita primeiro, como base, como estrutura para você. Mas a obra mais linda, Ele mudou o verbo. Ele foi em agora faço, e não haja, que seria fácil para Ele falar, porque se Ele falasse haveria, mas Ele sabia de tudo e Ele precisava de um diferencial, e é esse diferencial que realmente nos molda na semelhança dEle, quando Ele vai fazer a semelhança dEle. Irmãos, nós sabemos que a partir desta formação do homem e da mulher, o nosso Deus
ele foi começar a ver, a sentir, devido à luta, devido à busca da desordem por aquele que fora expulso dos céus, o encardito, que vai trabalhar na cabeça desse homem e dessa mulher, e vai querer mudar, desvirtuar os planos de Deus, e até determinado ponto ele consegue fazer. Como? Ele vai fazer com que a mulher e o homem venham a pecar, com que eles pecam. E nós sabemos também que a partir deste pecado, Deus vai cobrar, porque Deus é Deus, Ele vai cobrar esse pecado, o homem e a mulher vai pagar um preço por esse pecado. E esse preço vai levar o homem e a mulher ao sofrimento. Vai levar. Ambos vão sofrer. Mas esse Deus que pregamos, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus que ama, e que fez, e que supera, e que é amor, como disse o apóstolo, definindo ele, vai dizer: Deus é amor, e a prova de que ele realmente é amor, e sempre foi amor, é que ele vai fazer o quê? Ele vai buscar restaurar, ele vai buscar aproveitar novamente aquele homem e aquela mulher que ele criou, porque ele vê eles em sofrimento. E nós compreendemos essa busca, nós entendemos essa busca de Deus, e que é muito interessante. Por que, pastor, o senhor vai lá nesse princípio em Gênesis para falar o assunto, que o senhor vai falar sobre a missão da igreja, a missão da avó? É exatamente por isso, porque esse Deus que lá naquela ocasião, naquele passado distante, meu irmão, minha irmã, ele lutou, ele trabalhou, e vem lutando e continua até hoje, lutando pelo resgate do ser humano, do homem e da mulher, pela alma do homem e da mulher. Ele, já naquela época, ele buscou formar pessoas. O tempo foi passando, o pecado foi evoluindo, e o nosso Deus trabalhou de que maneira? O nosso Deus buscou formar pessoas. Ele busca fazer ali uma escolha. Aquela palavra que ele vai dizer bem adiante depois para nós: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi. Os irmãos, tem muita gente que não tem noção e que até não compreendem bem o que é uma escolha. Ô meu irmão, escolha: esse serve, esse não serve. Quando as senhoras vão escolher um feijão, chama escolha também, não é? Na hora de fazer, como é que faz? O que você tira dali daquela panela, daquele monte de feijão, 1,5 kg que você vai cozinhar, que você vai preparar para o teu alimento? Você tira a parte ruim, não é isso? Você escolhe o quê? O bom. Então, quando Deus vai falar de escolha, eu vos escolhi, Ele vai falar para nós de escolha que Ele fez, que é escolha de primeira. E Ele já fez essas escolhas lá atrás, no passado também. Ele formou, no meio daquelas criaturas, Ele foi preparando. Não precisa ir muito longe. O exemplo que eu li no apelo das coletas de Cornélio, que era um homem que não conhecia Deus da forma como precisava. Ele até gostava, ele até entendia, mas ele não conhecia. E assim foram feitos. E foram feitos o quê? Profetas, irmãos. Deus formou, Deus preparou, fez com que nascesse gente predestinada, criança predestinada, preparada para ser. Como nós sabemos do profeta Moisés, irmãos, Elias, Josué, Eliseu, muitos outros, homens dotados da unção, dotados do poder, dotados da graça de Deus, irmãos. Foram homens escolhidos, foram homens separados para isso. E foram separados para quê? Para resgatar o homem e a mulher do pecado. Para conduzir o homem e a mulher num caminho que é, qual caminho? Do reino dos céus. Caminho de Deus. Foi para isso. Esse foi um dos primeiros planos, funcionou até determinado tempo, sim, porque eles ganharam almas para Deus. Eles ganharam almas, sim, mas chegou um momento que não mais.
Chegou um momento que eles tiveram que partir, tiveram que serem suas vidas ceifadas. E por conseguinte, o que é a sequência do Evangelho? O que é a sequência do livro sagrado? Chegou um momento que o pai olha a terra e não tem mais ninguém preparado. E o que é que ele faz? Eis que enviarei o meu filho amado. Eis que enviarei o meu filho amado. Ele vai enviar o seu filho. Ele vai mandar o seu filho. E o que é que ocorre dentro do Evangelho? Porque o que eu quero falar aqui é exatamente de Evangelho. O que é que ocorre? Ele vai enviar o seu filho amado Jesus. Vai vir o Cristo. E esse Cristo vem. E ele permanece com seus discípulos. E permanece tão pouco. Permanece momentos, eu posso dizer, se for comparar, irmãos, 33 anos de vida. E o que é que os homens fazem com o Filho de Deus? Levam ao sepulcro, levam à cruz. Até então, eu preciso que a igreja compreenda o seguinte: eu falei primeiro de homens que eram dotados da unção do Espírito de Deus. Depois, eu falei que o Filho de Deus é enviado à terra, o Cristo prometido. Mas antes, quando eu falei daqueles homens, eu falei de Moisés, eu falei de Josué que o substituiu, eu falei do Elias que substituiu o Josué, eu falei do Eliseu que substituiu o Elias, e assim vai indo um substituindo o outro. Mas acontece, meus queridos irmãos, que quando eu cito o Filho do Deus Altíssimo, o Cristo, eu quero te fazer uma pergunta: tinha alguém à altura de cumprir, ou de suprir, ou de falar, eu vou substituir a Jesus? Eu vou seguir o ministério de Jesus, eu vou dar sequência? Tinha? É óbvio que não tinha, irmãos. Não tinha. E aí, nós vamos enxergar aqui dentro das Escrituras, principalmente quando o apóstolo São Paulo prega a igreja lá em Coríntios, que ele vai dizer lá em Coríntios, ele vai dizer para aquela igreja o quê? É palavra registrada nas Sagradas Escrituras, que no fim, Jesus entregaria o governo de um povo a Deus. Olhem bem, Paulo pregando em Corinto, ele já vai lá em Corinto anunciar, no fim. Ele sabia quando era o fim? Eu tenho certeza que não, porque a palavra de Deus diz que nem os anjos do céu sabem. Mas ele escreveu, no fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Lá nas últimas páginas das Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, propriamente a partir do capítulo 11, verso 17. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Olha que palavra linda. Aquele homem de Deus, João, lá do Apocalipse, aquele que tem a visão, aquele que é arrebatado em espírito aos céus, e que o anjo vai dizer para ele, João, escreva, registra tudo que você está vendo e ouvindo, e ele escreve isso. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. E por que reassumirá, pastor? Ele deixou de ser Deus algum dia? Não. E eu já mostrei. Homens dotados, um foi substituindo ao outro. Mas agora estou falando do Filho de Deus. Aí, ele está dizendo para nós que vai chegar um dia que Deus vai reassumir o poder. Por que reassumir?
Porque até determinado ponto, meus irmãos, o nosso Deus abençoava um povo aqui, um povo ali, um povo acolá, mais ali, mais acolá. Ele ia abençoando aqueles que permaneciam no seu temor. Mas ele não abençoava, ele não tinha um povo separado para ele. Ainda não, era aqueles grupos que se formavam e que permaneciam no ensinamento desses homens que eram dotados pelo poder. E do próprio Cristo. Quando ele veio, que a palavra, João diz dele, falou, ó, o dia chegará em que Deus reassumirá todo o poder, dando galardão aos santos e profetas. São Paulo vai dizer que no fim Deus vai entregar esse governo, Jesus vai entregar esse governo a Deus, ao Pai. Tanto é que é tão fácil compreender isso, que quando nós vamos falar e nós vamos chegar lá no Consolador, nós vamos ver que quando Jesus faz a promessa do Consolador, ele vai falar que ele pede para quem? Ele vai falar, eu enviarei o Consolador, é isso que ele está falando? Só se foi em alguma Bíblia que eu não conheço, que eu nunca tive a leitura dela, porque na que eu conheço não diz isso. Eu rogarei ao Pai. Quem é o Pai? Deus. E Ele, quem é Ele? Deus, vos dará outro, não é eu, Consolador. Então, meus queridos irmãos, aqui, quando você vê o Apocalipse, você vai compreender isso, que chegaria o dia em que Deus reassumiria o poder, porque não tinha ninguém capaz de assumir o ministério de Jesus. Por isso Jesus vai fazer a promessa quando ele vê que ele foi rejeitado, e foi rejeitado, que ele foi trocado por um ladrão, por um malfeitor. Soltem Barrabás, crucifique-os. Isso não é uma troca? Eu entendo que é troca. E é a partir disso que ele já sabia, porque ele sempre viveu com o Pai, e eu lhes disse lá no início da formação, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, Trindade. Então ele, Jesus, ele vai prometer, e prometer o quê? E para quê? Prometer um outro Espírito Consolador. E é aí então que nós vamos nos deparar com o quê? Com o valor, meu irmão, o que vale, nós vamos saber quanto vale de verdade, meus irmãos, esta palavra de Deus, que vai dizer para nós, que vai falar para nós, a missão da Vó Rosa, a missão da igreja dela na terra, porque ela tem uma missão. E qual é a missão, pastor? Fala da missão. A missão é a mesma, é salvar a tua alma, é salvar o teu espírito, é prepará-lo para quê? Para um dia habitar na eternidade, na glória do Pai, e então o Pai, uma vez por todas, consumar a sua obra e o seu anseio, o seu desejo, de ter homens e mulheres semelhante a Ele, santos, perfeitos no Senhor. E é por isso que estamos aqui passando por um processo de purificação, por uma purificação material, tá? Por enquanto, para que alcançamos a espiritual, tá? E o que é que vai acontecer quando nós lemos as Sagradas Escrituras? João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crer em mim, como diz a palavra de Deus, fontes de sabedoria virão sobre si. É o que diz essa palavra, João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isso é Jesus falando. Não é o Pedro, o João, o Paulo, o Antônio, não. É o Cristo falando. Eu, Jesus, rogarei ao Pai. Eu vou pedir para o Pai, eu vou falar com o Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Daí eu voltar a bater numa tecla que sempre bato. Não está falando dele próprio. Uma criatura que fica falando dele próprio, eu vou te falar, ela não está bem. Ela não está bem, que fica se auto-elogiando, se auto-falando que eu vou, mas eu volto, eu estou aqui, mas eu não sou eu. Que história é essa? Que confusão tremenda é essa? Tem muita gente dizendo, esse Consolador que ele falou é ele mesmo. Como ele?
Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, se é outro, é outro, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Irmãos, é claro que Jesus está falando realmente de outra pessoa, e não da mesma pessoa. Alguns chegam a afirmar, não, é o Espírito Santo realmente, que ele está falando do Espírito Santo. Eu lhes digo com toda certeza que não também. Como não, pastor? Prova isso. Ainda hoje, é muito comum você receber mensagens, às vezes você tem pela internet, às vezes você recebe panfletos e tal, você vê estudos que até algumas pessoas fazem, grandes estudiosos, inclusive das Sagradas Escrituras, né? E eles mostram ali, eu já vi muito isso, que eles afirmam que os santos apóstolos, aqueles que Jesus escolheu, eles vieram ter posse do Espírito Santo a partir do dia de Pentecoste, por exemplo. Isso é comum as pessoas pregarem por aí, é comum. Pastor Meira fala, não é, está errado. Mas pastor Meira, o senhor não está bem, como é que você fala uma afirmação dessa, pastor Meira? Tanto estudada por gente tão conhecida da Bíblia, tão estudiosos da Bíblia, que conhecem a Bíblia de capa a capa, conhece, tá. Mas não compreenderam ainda. Não. Ainda, eu disse, poderão compreender, e eu oro para que compreendam sempre um dia de verdade. Os santos apóstolos, quando aconteceu o Pentecoste, eles já eram possuidores do Espírito Santo. Pastor, que afirmação que o senhor está fazendo, pastor? Eles já eram possuidores do Espírito Santo. Vai lá em João 13, do 7 ao 10, versículo. Irmãos, olha, Mateus 16. Quando Jesus vai chegar ali entre os seus discípulos, seus apóstolos, e ele vai perguntar, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai pular lá na frente, que Pedro era um daqueles bem esperto, bem ligeiro, e vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que é que Jesus vai falar para Pedro? Qual é a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, quem te mostrou isso? Não foi carne e não foi sangue, mas meu Pai que está no céu. Irmãos, olha o Cristo, Filho de Deus, falando para um apóstolo seu. Quem te mostrou isso? Não foi carne, não foi sangue, não foi carne, não fui eu, não foi sangue, não fui eu. Quem te mostrou isso foi o meu Pai que está no céu. Aí o senhor vai dizer para mim que ele só teve posse do Espírito Santo depois de Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da Páscoa? Pastor, é só essa prova que o senhor tem? Não, tem mais uma. Pelo menos mais uma eu quero citar, mas tem mais. Jesus lava o pé dos discípulos. Pedro, de novo, o primeiro impacto. Ele não aceita. O meu tu não lavará. Pedro, se eu não lavar o seu, tu não terá parte comigo. Ah, Senhor, então me dá um banho por inteiro. Não é assim não, Pedro, aqui tem limite. Não é desse jeito que você está pensando, não. Ah, mas tudo bem, então eu vou lavar teus pés. Jesus vai falar o que para os seus discípulos, quando Pedro vai dizer que quer tomar um banho inteiro? Vós já estáis limpo. E é tão interessante, irmãos, é tão interessante, que quando Jesus diz, vós já estáis limpo, ele cita, isso é Bíblia, tá? Estou pregando o Evangelho, na sua essência. Nem todos, ele diz, vocês já estão limpos, mas não todos. Por que ele disse não todos? Menos um, que era Judas, o traidor. Os outros 11 estavam limpos. E se ele estava limpo, o que é que eles possuíam? Alguém é capaz de ser limpo sem ser possuidor do Espírito Santo? Me mostra onde.
Sem ação do Espírito Santo não existe limpeza, meu irmão, em ser humano nenhum. Então, no caso, repito, no caso dos apóstolos, eles já eram possuidores do Espírito Santo, o Espírito Santo já estava com ele. Como Jesus estaria falando que enviaria o outro Espírito Consolador, e esse Espírito Consolador seria o Espírito Santo, se o Espírito Santo já estava com ele quando foi formado o ser humano, se o Espírito Santo já estava com ele quando ele vai, os apóstolos se convertem, quando os apóstolos aceitam segui-lo, quando os apóstolos se transformam, mudam a sua vida. Como que seria em Pentecoste? Os demais sim, mas no caso dos apóstolos não. Vai lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador. Irmãos, é tão interessante que quando você pega uma tradução original do Evangelho, ela chega a ser gostosa de ler, de estudar. Mas aquele... já pensou se tivesse escrito assim, ó? E pode estar, mas o Consolador, o Espírito Santo, não está assim. Ele está dizendo, mas aquele, se é aquele, não sou eu. É palavra de Deus, irmãos, ou rasgue a Bíblia. Mas aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse que o Pai enviará até onde eu conheço um pouquinho, que eu sou, não tenho estudo nenhum, mas o pouquinho que tem dá para entender, que enviará é futuro. Aquele, quando o Pai enviará, que o Pai enviará, é lá na frente, em meu nome. Esse vos ensinará, até onde eu entendo também, ensinará, é futuro também, todas as coisas, e vos fará, é futuro também. Será que a minha Bíblia está diferente da dos outros? Preciso conferir. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Entenderam, irmãos? Dentro das Sagradas Escrituras, daí eu te dizer por que é que ele vai falar lá em 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirá do seu interior. Eu preciso buscar a essência, eu não posso apenas ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso trazer a essência da Bíblia para dentro de mim, buscando aquela sabedoria que Santiago ensina. Se você tem, dobra o seu joelho no chão e peça para Deus que Ele te dá gratuitamente. São João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis. Se vocês me amar, vocês vão ter alegria porque eu estou indo agora. Por eu ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ei, mas é gostoso demais a essência de Deus, né? Esse bate-papo com Jesus, não? É um bate-papo com Jesus. Eu às vezes, eu paro, eu gosto tanto, que eu digo, eu vou entrar no meio dos 12 aqui, bom, ficaram 11, eu vou entrar no meio dos 12, fazer os 12 de novo aqui, e vou viver esse momento. Ele está falando, irmãos, ele está sendo claro, ele está sendo autêntico. Olha lá, João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando, isso já no verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí lá no verso 12 ele vai dizer, ainda tenho muito que vos dizer, falando com seus discípulos, irmãos, falando com seus apóstolos, mas vós não suportai agora, mas quando vier o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, e não falou mesmo, nunca falou. Tudo que ela falou, ela trouxe do céu. Ela buscou de Jesus. Aí sim, o Espírito Santo também buscou com ele, com o Espírito Santo. Foi
E aí ela vai dizer: mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, eu tenho procurado mostrar à igreja, quando eu digo que a família apostólica, essa grande família de Deus, que precisa compreender a missão da Vó Rosa, e que precisa de verdade compreender o porquê, o que é a missão da sua igreja na terra, qual é o valor da Vó Rosa, qual é o valor desta igreja no meio da humanidade. Irmãos, eu tenho dito, a família apostólica é uma família escolhida de Deus, vai entrar, vai encaixar perfeitamente na palavra que eu iniciei o sermão: no escolheste-vos a mim, eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem segredo, pastor? Tem sim. Qual é? Permanecer. Porque não adianta falar: eu aceitei, eu sou pastor, eu prego, eu sou regente, eu rejo, eu sou músico, eu canto, eu toco, nossa, porque eu. Pode até viver o teu eu por muito tempo, mas eu digo que não tem raiz. Dentro dessa igreja, não. Aquele que quer viver o seu eu, ou aquela que quer viver o seu eu, vive temporariamente, até o seu eu explodir. Porque nós não estamos aqui para viver o nosso eu, nós estamos aqui para viver o eu Jesus, o eu consolador, o eu profeta de Deus por excelência. Esse sim, e o entendimento do que nós verdadeiramente somos, o que somos de verdade, é o que de verdade ganhamos de Deus, e que precisamos aprender a valorizar. E nós iniciamos falando de valores, e falar de valor realmente de verdade valorizar o que recebemos. E quer que eu leia o 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. Eu quero mostrar para a igreja que somos o povo mais feliz. Ao menos temos razão para ser. E não é aquele que não quer, ou aquela que não quer, mas temos razões para ser o povo mais feliz que pisa o planeta Terra nos dias atuais. Porque somos a igreja de Deus, porque ganhamos o Santo Consolador, e como se não bastasse, Ele ainda nos dá, Ele nos sela, depois do Consolador, o último pastor por excelência que Ele nos prometeu. É brincadeira isso? Não é não. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Isso é São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo à igreja em 2 Coríntios, no capítulo 3. Porque já é manifesto, já é sabedouro, já é conhecedor, já está claro, já está provado, já está citado, já está registrado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Olha que coisa linda. São Paulo está falando à igreja: vocês são carta de Cristo, ministrada por nós quem? Por nós apóstolos. Paulo está falando isso. E aí ele diz: escrita não com tinta. Por quê? Tinta apaga, tinta borra, tinta rasura, tinta desfalece. Mas com o Espírito de Deus vivo. Opa! Não em tábuas de pedra. Por quê? O que foi escrito em tábuas de pedra, o que aconteceu? Elas foram quebradas, foram esbagaçadas, foram moídas. Mas em tábuas de carne. Vou repetir, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Que tábua é essa, pastor? Que tábua de carne? Que conversa é essa? Dentro do nosso coração é a tábua de carne que ele cita. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 6. O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento.
de uma nova palavra. Já existia um velho, veio um novo em Jesus, e ele fala de um mais novo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Igreja Apostólica, firmada nesse Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. E eu tenho dito à igreja, isso é, queira ou não queira, aceite ou não aceite, uma citação literal do Êxodo, onde o profeta Ezequiel escreve lá no capítulo 36, verso 25 ao 26, derramarei sobre vós águas puras, cristalinas, que vos purificação de todas as vossas imundícies, e de todas as vossas abominações, dar-vos-eis um coração novo, e em vós porei um espírito novo, tirar-vos-ei do vosso peito esse coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Eu falei agora há pouco da tábua de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Está concluído. Está concluída a palavra de Deus. Estou derramando sempre sobre vós essas águas puras, cristalinas, que vai purificar você das suas imundícies. O que é imundície que ele está falando aqui? Tudo que não presta, tudo que é pecado, tudo que é ruim, tudo que é lixo. Tudo que é lixo. E ele vai dizer, dar-vos-ei um coração de carne, e dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que você vai obedecer às minhas leis. Olha, fazendo com que vós obedeçais. É fazendo. Você tem que obedecer às minhas leis. E você tem que seguir, e você tem que observar os meus preceitos. Observaram, irmãos, como a palavra de Deus, ela é fantástica. Ela é um livro. Só está faltando, eu não sei como é que não está escrito aqui, vai ser uma igreja que vai nascer, vai ser um povo que é um povo diferente. Mas não está escrito aqui, quem disse que não? Eu lembrei aqui. Lógico que está escrito, pastor. Povo zeloso e justo de boas obras, está aí. Um povo zeloso e justo de boas obras. É esse povo, é esta família, é esta igreja. Portanto, meus queridos e amados irmãos, tenham a certeza do valor desta igreja, tenham certeza do valor desta obra de Deus, tenham a certeza do valor do ministério precioso do Santo Irmão Aldo, tenham certeza absoluta que esta obra, esta igreja, que a Santa Avó Rosa foi formada, foi preparada realmente para ser o outro Consolador, foi manifestado à igreja, conforme está aqui na palavra de Deus, já é manifesto, que vós sois carta escrita. E não é escrita com tinta, foi escrita com sangue. Houve sacrifício. Houve sangue derramado também. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero lhes dizer uma coisa. A partir de João 10:16, Jesus vai dizer: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregá-las, elas ouvirão a minha voz e haverá. Irmãos, agora ele vai falar do pastor por excelência, do último pastor. E eu fico, olha, é muito gratificante buscar entender, buscar compreender, buscar a essência através do Espírito Santo de Deus, do Consolador da Santa Avó, né? E do nosso Santo Irmão Aldo, e ter um entendimento. Olha só o que ele vai falar quando ele vai começar, no mesmo livro de João, agora no capítulo 10, no verso 16, ele vai começar a falar do outro pastor. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregá-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aqui já aconteceu no dia que ele estava numa festa, lá em Jerusalém. É lógico, é óbvio que o horário não permite que eu vá lá. Mas
uma rápida pincelada para a igreja entender a missão da avó e também a missão do profeta. Nós falamos muito sobre essa missão na semana passada, mas eu gosto de falar e nunca vou cansar de falar, e enquanto vida ele me der eu vou estar falando. Haverá um só rebanho e um só pastor. A partir desta conversa, Jesus passou a ser terrivelmente afrontado. A partir dali. Foi a partir dali, de João 10:16, que ele começou a ouvir. Ele é louco. Ele está bêbado, ele está possuído de demônio, de espírito mau. Falaram isso de Jesus, quando ele falou isso lá naquela festa. Quando ele disse que no futuro ia ter um só rebanho, e que ia ter um só pastor. E aí muita gente não... Inclusive quando se trata do ministério do irmão Aldo, afrontam com todas as letras. Afrontam, deixe. Pegam a Bíblia, usam muito um livro que é tão comum ler para falar, para afrontar o nome do irmão Aldo. Mas eu disse agora há pouco, ler é fácil. O que não é fácil é estudar e entender. Mas ler é facinho. Falar, eu não costumo dizer provérbio não, mas às vezes você precisa falar, porque quando a afronta é contra o nosso grande profeta, é preciso ser às vezes muito bem esclarecido para falar. E eu às vezes tenho dito, meu amigo, falar até papagaio falar. Agora entender que eu quero ver. Mateus 11:11. É os argumentos que se apresentam. Ah, mas como vocês podem falar que tem um homem com essa capacidade? Como? De que jeito, gente? Se lá em Mateus, no capítulo 11, Jesus falou: em verdade vos digo que dos nascidos de mulher nenhum será maior que João. Como é que vocês falam isso? Como que esse Aldo é maior que João? Vocês não lê não? Vocês não lê não? Ô amiguinho, ô amiguinha, nós lemos sim. Só que nós não lemos por ler. Nós não cantamos por cantar. Nós não tocamos por tocar. Nós não pregamos por pregar. Eu entendo o teu texto. Em verdade vos digo que dos nascidos de mulher nenhum será maior que João. Mas o menor no reino do céu ainda é maior que João. Só, amiguinho, que quando ele fala, ele está falando dos nascidos. Eu desconheço, e se aparecer eu rasgo na minha frente. Se for minha, lógico, dos outros não, tá? Se eu comprar e tiver com essa frase assim, ó: em verdade vos digo que dos que nascerem, dos que vierem a nascer, dos que futuramente nascer, aí eu rasgo, porque aí está errado. Mas aqui está dizendo dos nascidos. Ele está falando de algo que já nasceu, é nascido. Eu não posso dizer que alguém nasceu sem ter nascido. Ué, que história é essa? Ele não nasceu ainda. A hora que nascer, é nascido. E foi o que Jesus falou, dos nascidos. Nenhum será maior que João. E não foi mesmo, tá? E não foi. Não é que será, não foi. Agora, ele não falou dos que iriam nascer. Ele falou dos nascidos. O irmão Aldo nasceu, ó, bem depois, mas muito depois mesmo, hein? Então, eu quero crer e vou continuar a crer. Ele é o profeta. Jesus falou desse profeta. E eu não vou pregar sobre ele porque o tempo não determina, mas naquela festa foi tanta afronta, meu Deus do céu. Foi tanta afronta. E todas elas, Jesus foi tão autêntico que Jesus falou para eles: sabem por que vocês não entendem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Pronto, acabou. Estou falando abertamente. Jesus falava assim. Eu não tinha medo de ninguém não, meu irmão. Eu não estou falando de vocês. Vai para lá, não estou falando de vocês não. Vocês não são minhas ovelhas. Jesus. Conheci alguém bem assim. Nosso santo irmão Aldo. Não tinha meio termo, não tinha medo de falar nada. O que ele falava estava falado e acabou e pronto, é a palavra de Deus. É isso, irmãos. Eu quero, para concluir, como não me chegou o boletim do sermão, eu quero usar um outro para concluir o que o irmão Aldo nos diz. Porque se o senhor, se a senhora, se você der valor, jovem, pode ter certeza que se você valorizar
você vai ser abençoado, mas muito abençoado. Terá a grande bênção na tua vida, que é o Consolador, e saberás dar o valor direitinho. Vai saber valorizar perfeitamente esta igreja, vai saber valorizar perfeitamente o que você é, o Santo Consolador, o seu ministério de músico, de pastor, de obreiro. Você vai valorizar, você vai falar: eu tenho um diferencial na minha vida. Pois eu digo, eu sou pastor. Pastor? Sou pastor, mas não sou pastor de qualquer igreja, não. Eu sou pastor da igreja fundada por Jesus. Eu sou pastor de uma igreja que nasceu do céu, de uma igreja que ganhou o Consolador, de uma igreja que tem o último pastor por excelência. É isso. Eu preciso aprender a valorizar o reino dos céus. Valorizar, e não estou desvalorizando a nenhuma outra entidade, até porque os senhores está gravado o que disse, e eu disse: ainda não tomaram o conhecimento, porque eu tenho a esperança, e eu disse, e eu oro, e espero que um dia muitas outras tenham o conhecimento, e entendam que de verdade, nesta igreja, tem o Santo Consolador, e o último pastor por excelência. Explicou nosso santo irmão Aldo, que muitos ainda não abriram a porta do teu coração para deixar que Jesus e a Santa Avó Rosa entrem na sua vida, no seu lar, e possam te transformar, e te regenerar, e te fazer um servo feliz e bem-aventurado. Mas o dia que resolverem abrir o seu entendimento para compreenderem esta doutrina do amor que esta igreja ensina, muitas vidas e muitos lares serão muito mais abençoados. Que palavra linda, não? O irmão Aldo deixou isso registrado, e ele foi reeditado, essa mesma palavra, no boletim do dia 22 de março deste ano. E eu fiquei muito feliz quando deparei com essa leitura. Na falta do boletim oficial de hoje, eu peguei esta palavra. É uma palavra muito original. É uma palavra muito viva, é uma palavra muito perfeita de um profeta de Deus. Tem muita gente que não abriu ainda a porta do teu coração. Tem muita gente que ainda vive de coisinhas, de modismo, de achismo, de fantasia. Faz que é apostólico, faz que é apostólica, mas na verdade nunca foram. Pastor, é juízo? Não, não é juízo. Mas por que o senhor está provando que não é juízo? Porque nós recebemos uma doutrina que veio do céu. E quando nós falamos de valor, ele fala do valor perfeito, mas esse valor está na onde? Naquele que vive tudo que ele ensinou, naquela que obedece tudo. Se eu desobedeço, eu não sou nada mais, nada menos que um filho ou que uma filha desobediente ao meu pai e à minha mãe. Desobediente a Deus, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa. Por isso, há tempo, e é nesse tempo que ele te convida, que ele manda mensagens assim, para te converter de verdade, para fazer com que o Senhor, com que a Senhora, com que você mude, e mude para ser feliz, mude para ter bênção, para ter graça, para na hora que botar teu joelho no chão, ponhar e pedir e receber. É isso que ele tem feito na tua vida, na minha vida, na nossa vida, Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho de Deus. Então é isso, meu irmão, é só obedecer, é só buscar, é só praticar, é só viver. Eu deixo essas palavras no seu coração. Amanhã, com toda certeza, me comprometo a fazer a leitura, inclusive a leitura da próxima mensagem, que vai falar muito aos nossos corações também amanhã. É uma mensagem também muito importantíssima, e eu quero, antes de propriamente orar, eu quero pedir aos irmãos que após a oração, por gentileza, permaneçam uns 2, 3 minutinhos nos seus lugares, não se levantem, que eu tenho alguns recados, e esses recados eu quero fazer pós a oração final. Será rápido, não vou tomar o seu tempo, tá? Mas eu quero lhes convidar agora a ficar em pé. Nós vamos todos juntos realizar as nossas orações. Irmãos, quase que praticamente em todas as reuniões eu tenho falado para a igreja: orem. Orem, irmãos. Irmãos, sem oração ninguém vê Deus, não. E o irmão Aldo falou isso, tá?
E eu me lembro de quando o irmão Aldo disse para um grupo de pastores, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, que a igreja está orando pouco. Irmãos, falem mais com Deus, gente, falem mais com Deus. Ele quer, quanto mais nós falamos com Ele, mais contente, mais feliz Ele fica. Nós estamos na casa de Deus. Ah, mas tem a reunião de oração. Oh, minha santa avó, eu espero que isso não esteja acontecendo. Eu só vou orar no dia da reunião de oração. Parem, pelo amor de Deus. Oração é todo dia. Reunião de oração é uma reunião especialíssima. Ela é dirigida, ela tem um endereço diferente dessa de hoje. Ué, pastor, diferente? Mas sabe como que é essa diferença? A reunião de oração ela é dirigida diretamente ao Espírito Santo de Deus. E essa nós vamos dirigir ela à Trindade, que é o Espírito Santo, que é o Pai, que é o Filho, que é a Mãe, que é a Avó, que é os santos apóstolos, aos santos profetas. Nós vamos dirigir a todos os santos dos céus. É assim, orem, irmãos, falem com a Santa Avó. Nós estamos vivendo dias muito difíceis neste mundo, muito difíceis. E se nós não orarmos, nós não vamos receber, porque o irmão Aldo deixou bem claro para nós que precisamos pedir. E Jesus deixou isso, e o irmão Aldo ensinou para nós o que ele aprendeu de Jesus. Eu sempre falo isso, e eu gosto de dar exemplo, e eu sempre mostro o exemplo do Bartimeu, do cego, sempre. Mas pastor, de novo, tem gente que não estava naquela outra reunião. Vou mostrar nessa. Não deixe, irmãos. Aquele homem ficou cego tantos anos lá na beira daquela rua lá, na frente do templo em Jerusalém. Anos, foram muitos. E um determinado dia, que nem era dia de reunião, de trabalho, de culto naquele templo, Jesus está passando para ir com seus discípulos, aquele converseiro, né, que faz um barulheiro mesmo, né, todo mundo quer falar com ele, eu até imagino. Lembra do irmão Aldo, quando o irmão Aldo apontava lá na sede, que ele abria a porta, aquele tumulto, todo mundo, nós tudo queria pegar na mão dele um mais rápido que o outro. Jesus também era assim. Bartimeu, o que está acontecendo, Ele era cego, ele não era surdo, ele ouviu tudo. É Jesus, Bartimeu, que vai passando ali, cala a boca. Pastor, será que foi assim? A Bíblia diz que foi, viu? Diz que ele começou a gritar Jesus, mandaram ele calar a boca. Mas ele calou nada, o cego era ele, calou nada. Jesus sabia já, Jesus veio ao encontro de Bartimeu e levaram Bartimeu ao encontro dele. Jesus pergunta para ele, quando ele encontra: Bartimeu, o que tu quer que eu te faça? Pergunta, hein? O Cristo fazendo, o Cristo não sabia que um cego quer ver, que um aleijado quer andar, que um surdo quer ouvir, o Cristo não sabia, ele precisa perguntar. Lógico que precisa, sabe por quê? Saber ele sabia. Mas ele queria ouvir Bartimeu falar, ele não era mudo, ele era cego, irmãozinho. Ele podia falar, e ele falou: eu quero ver, Senhor. Ah, tu quer ver? Então veja, olha aí, olha para o tempo aí. Olha, sai pulando de alegria, de feliz. Imagina a alegria daquele homem. Irmão, tudo esses anos, porque ele não falou com Jesus? Aí eu falo para a igreja, falo: irmãozinho, irmãzinha, toma cuidado. Tem coisa que você não falou com Jesus, não falou com a Virgem Maria, não falou com a Santa Avó, mas que a tua vizinha já sabe, a tua colega de escola já sabe, a tua mãe, o teu pai, a tua tia, o teu primo, a tua prima, teu avô, tua avó, todo mundo sabe. Mas quem devia saber não sabe. Mas não sabe, não é porque não sabe, porque eles sabem, viu? Eles não executam a missão. Sabe por que não executa? Porque a missão, quem tem que fazer parte dela é os senhores, é que tem que falar e que tem que pedir. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, irmão Aldo. Eu quero isso, Santa Avó Rosa. Estão esperando vocês falar. Falem, tá? Aqui na igreja, de forma silenciosa, lá na tua casa também. Não vai fazer escândalo lá, não. Gritar lá, que nós não somos fanáticos. Mas fale mais com a Santa Avó, irmãos. Irmão Aldo quer ouvir vocês. Vamos orar, então? Curvem suas cabeças. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez nesta congregação, ensinando e aprendendo junto com meus irmãos, como melhor te servir, como melhor te amar, como melhor valorizar tudo que o Senhor fez pelo ser humano e continua a fazer por cada um de nós em particular. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado de todo o nosso coração. É a tua igreja em pé suplicando, falando contigo agora neste momento. Da tua bênção, da tua graça, da tua unção, da tua virtude. Eu quero apenas pedir em prol da saúde deles. Eu não vou citar nome de enfermidade, o Senhor sabe e conhece toda, seja qualquer que for, desde o solado do pé ao alto da cabeça.
Afasta, destrua, tira para bem longe os males da vida de cada um de nós. Nos proporciona saúde, vida, gozo e paz. Abençoa, Jesus bendito, abençoa, ó mães gloriosas do céu, toda a família apostólica, desde o recém-nascido ao mais idoso. Tem nomes aqui inscritos, e não são poucos, nesta caixa de oração sobre o púlpito, onde eu coloco as minhas mãos, mas as mãos que curam, salvam, libertam, que ressuscitam, são as mãos do Senhor Jesus. Abençoa juntamente com o santo irmão Aldo essas pessoas cujos nomes aqui estão escritas. Dê-lhes sabedoria, paz e entendimento, dê-lhes a bênção. Abençoa também, Pai, os teus filhos e filhas lá no leito dos hospitais, nas casas de saúde, leitos de dores. Dá a tua bênção, Pai. Dá o alívio, Santa Avó e Virgem Maria, ao sofrimento. Liberta essas pessoas, ó Mãe querida. Dá a tua santa graça. Abençoa, cura, liberta eles, ó Santa Avó e Virgem Maria, ó querido irmão Aldo. Eu quero agora também pedir em prol de todas as mães gestantes que aguardam por um filhinho ou uma filhinha, que a Senhora Virgem Maria, junto com a Santa Avó, cubra com o vosso manto sagrado, que elas possam serem grandemente abençoadas, guardadas pelos anjos do céu, pelas senhoras, ó Mãe, dando-lhes um bom momento, uma boa hora, e que seus filhinhos, filhinhas possam serem grandemente abençoados pelo céu e vasos preciosos na tua santa igreja nos dias futuros. Abençoa, querida avó. Coloque as mãos, Mãe Virgem Maria, ajude a cada uma em particular, dando a tua bênção e a tua graça. Abençoa todo o ministério da tua igreja de modo geral, lhes proporcionando muito entendimento e muita sabedoria, e que a cada dia possam ter um desempenhar da atribuição que receberam dos céus, com muita eficiência e dedicação. Em teu nome, Jesus, dá a tua bênção, dá a tua graça, a tua unção, e despede de todos para os teus lares, e que numa próxima oportunidade possam estarem aqui conosco, para mais uma vez aprendermos a tua santa palavra. Eu quero, antes de encerrar propriamente, pedir ao Senhor, aos internautas, aqueles que estão, muitas vezes são os nossos irmãos, outros possam até ter deparado com esta reunião e passado a assistir e até mesmo a compartilhar. Dê a tua bênção, dê a tua graça, dê a tua unção, mesmo que vierem depois da transmissão, que vai estar lá arquivada, guardada, eles vierem acessar. A tua bênção, Jesus, esteja com todos, em teu santíssimo nome. Recebam, irmãos, a bênção de Deus, nosso Pai, da Virgem Maria, da Santa Avó, a bênção do profeta e de todos os demais santos e anjos da glória celestial. Que esta bênção permaneça não só hoje, mas para todos sempre, com todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro aviso.